Gregárias e gregários. É um pouco uma novidade, e uma ótima novidade, de que as mulheres chegaram no pelotão de ciclismo de estrada. Isso trouxe algumas questões interessantes. E eu que pedalava antes disso e observando e tendo amigos para entender, que são casais que pedalam juntos. E eu acho que tem alguns fenômenos, tem fenômenos de relações que começaram a partir no pedal e eventualmente causaram rompimento de relações antigas. Tem pessoas que se conheceram e se estabeleceram no pedal, tem pessoas que já estavam juntas. E eu, na minha observação empírica, vejo casos de sucesso e casos de menos sucesso. Convidei para esse programa a Carla de Piero, doutora Carla de Piero, psicanalista e especializada na psicologia do esporte, tendo atuado com atletas de alto rendimento em 2 ciclos olímpicos. 4 ciclos olímpicos. 4 ciclos olímpicos. Quais foram eles? Rio, Tóquio, Paris e agora Los Angeles. Genial. Então, com larga experiência em alto rendimento, como no vôlei com o Bernardinho, Gabriel Medina no surf, e até a gente vê umas pranchas aí no fundo dessa relação do surf. Carla, vamos começar. Casais que pedalam juntos são mais felizes? Essa pergunta, ela é capciosa, né, Álvaro? Porque, assim, a resposta vai sempre ser depende, né? É interessante que você foi contando, né, que você conhece casais que começaram no pedal, que romperam no pedal. Eu já fui casada 2 vezes e meus 2 ex-maridos pedalavam e a gente pedalava junto. Todos os namorados ou pessoas com quem eu tive, acho que o date era o pedal, se não era o pedal era a corrida, se não é a corrida é o surf. E eu acho que o esporte, ele aproxima. E é através do esporte que a gente estabelece relações. Se elas são afetivas e amorosas, ou se elas são só afetivas e são amizades, eu acho que o mais interessante do pedal é que a gente faz amigos. E mais legal do que outros esportes, o pedal dá para conversar. Né? Na natação, você tem que parar para conversar. O pedal, você está trocando ideia o tempo inteiro. Então, você tem a chance de conhecer pessoas. E é muito tempo, não é que você fica 5 minutinhos, né? Você fica ali 1h30 no mínimo, se relacionando com pessoas. Então, eu vejo um espaço muito fértil para se relacionar. E eu acho que talvez as dificuldades estejam... Eu acho que na dificuldade de qualquer relacionamento, que é quando você quer controlar alguma coisa, ou quando você quer se sentir melhor, ou quando você quer se sentir validada, ou reconhecida, ou reconhecido, né? Ou quando a pessoa sente que ela está perdendo um espaço. Eu lembro no meu primeiro casamento, que eu decidi fazer Ironman, e eu tinha, sei lá, anos de triatlon, e o meu ex decidiu fazer, e naquele momento eu falei, pra quê? É o meu Ironman, eu não queria que você estivesse treinando comigo nesse momento, porque é o meu espaço. E aquele era um espaço nosso, de compartilhar coisas, mas a minha escolha por fazer o Iron tinha a ver com o meu momento de vida, tinha a ver com as minhas questões pessoais. Então, o esporte é esse lugar de muito relacionamento, de fazer amigos e namorados e namoradas, mas também é um lugar individual, também é um lugar onde a gente quer fazer as nossas coisas. Então, acho que aí talvez entre pequenos conflitos, que eu acredito que se a gente conversar, é possível ajustar, né? Mas a gente sabe que tem conflito. Mas eu acho que você toca em 2 coisas. Primeiro, eu queria trazer, e de novo aqui, o que eu brinco, o IPAP, o Instituto Álvaro Pacheco de Pesquisa, né? Absolutamente empírico, de ouvir muitas coisas, entender que casais longevos, e eu sou de uma relação de 40 anos, têm espaços individuais. Então, tem o espaço dos dois, mas tem o espaço de cada um. A preservação desses espaços individuais e dos desejos individuais é importante. Por outro lado, também dessa bobagem de botequim, de que eu observo que muitas vezes o primeiro relacionamento ele é com pessoas que são diferentes entre si, e a gente acha graça nisso, no final da adolescência, principalmente. E os casamentos seguintes são com identidade, são com pessoas que são parecidas com você. Porque no primeiro, esse atrito acaba sendo muito desgastante, porque essas diferenças começam a custar caro. Desde o detalhe de que um gosta de ar-condicionado, o outro não gosta, um gosta de dormir cedo, o outro gosta de dormir tarde, e ter alguém que seja na mesma vibração, é uma palavra esquisita, mas na mesma frequência. E os dois estão operando na mesma frequência. Só que, como seres humanos, operam
em grande parte na mesma frequência, mas, como você acabou de relatar, tem momentos pessoais. Então, tem momentos em que a cabeça está melhor e o treino está mais encaixado e você quer performar mais e o outro não está nesse momento. Uhum. Tem o caso de que nós temos um DNA latino e aí a inferioridade masculina de que se a companheira feminina do casal está andando mais, o masculino se sente emasculado. Uhum, uhum, sim, acontece. São tantas questões, né, Álvaro? Eu acho que você trouxe um ponto aí, que são as relações, né, os relacionamentos quando a gente é mais jovem. Acho que a gente faz escolhas baseadas em alguns valores e a gente vai escolhendo diferente mais tarde, né? Muito mais se aproximando daquilo que faz sentido e das pessoas que vivem e que gostam de coisas parecidas, né? Ao mesmo tempo é o que você falou. Bom, adoramos os dois o pedal, mas pode trazer atrito, né? Se a mulher está pedalando mais do que o homem. Eu sempre pedalei bem. Hoje em dia eu estou bem destreinada. Mas eu lembro do meu ex-marido falar, eu gosto que você pedala bem, né? E eu lembro de falar que eu escolhi o meu ex por causa da roda dele, porque ele era grande, então dava para descansar. Era bom porque ele me puxava. É gostoso isso, essa coisa de fazer coisas juntos, né? Mas eu acho que, assim como o espaço de casa, o espaço do pedal, quando o casal não está bem, pode ser o lugar do conflito, né? Pode ser o lugar de que saco que essa pessoa está me dizendo isso de novo, que saco que ele atrasou de novo para levantar e a gente já podia estar pedalando, que saco que me deixou sozinha e não cuidou de mim, né? Então, eu acho que tudo vai depender como que esse casal tá e como é importante essa individualidade que você falou, né? É importante ter coisas juntos e metas juntos e poder viajar junto, ou poder treinar junto, mas é importante ter aquele espaço de aqui é o meu espaço, aqui eu tenho as minhas amigas e os meus amigos. E tá tudo bem, isso não é uma rejeição. Exatamente, exatamente. O pedal pode ser uma parte importante da minha vida, isso não quer dizer que eu gosto menos de você, e isso também é importante, né? E é interessante porque os grupos, eles trazem muito acolhimento e agregam muito, mas pode trazer também muito medo, né? Puxa, mas ela tá amando o pedal, e eu? Ou a esposa a mesma coisa, mas ele só pensa no pedal, mas e eu? Que bom que a gente pode investir em alguma coisa pra gente, né? E principalmente que envolva a nossa saúde, o nosso bem-estar. Que bom que é a bicicleta e não é outra coisa, né? E que bom que a gente pode fazer junto e junto com outras pessoas também, né? Não só o casal. A convivência exige negociação. E a negociação no lazer, no esporte, no que é 100% diversão, tem complexidades, porque, como a gente falou, tem hora que vamos fazer uma viagem esse ano, mas vamos para onde? Nossa, eu queria ir para Espanha. Não, mas puxa, a gente já foi para a Europa há muito tempo. Ouvi falar que a Croácia tem um pedal genial, que o Japão. Na tua experiência, o desafio dessa negociação desse lugar de prazer? Você sabe que, na minha experiência, o maior desafio era assim, puxa, só dá para viajar se der para treinar. Senão a gente não viaja, né? Tem que ter o treino, tem que ter a bicicleta. Eu acho que o desafio é a gente conseguir ser flexível. Independente se é onde o casal está escolhendo viajar ou se a gente vai pedalar ou não vai pedalar, porque também pode ficar muito chato só viajar para algum lugar que a gente treine, não pode ter uma viagem diferente, que a gente vai só bater perna e não vai ter bicicleta, né? E como adequar essa vida onde, sei lá, alguém do casal gosta mais da bike do que a outra pessoa, né? E ter um pedaço da viagem que tenha a bicicleta e outro pedaço que não tenha. De novo, não precisa ser a Croácia ou a Itália, pode ser a Croácia junto com a Itália e dividindo esses espaços com um pouco do que cada um gosta de fazer, né? Eu acho que é sempre muito desafiador, Álvaro, mas acho que esse lugar de conversar, de dividir, tá bom, vamos fazer a sua parte, mas vamos fazer a minha aqui também, de negociar, ele é muito necessário, né? Eu acho que quando só uma pessoa escolhe, ou é só a mulher, ou é só o marido, algum dos dois fica numa sombra. E esse lugar pode ficar desconfortável em algum momento. Mas na tua experiência até pessoal e clínica, estratégias de aumentar a chance de sucesso, de que o casal que pedala junto, isso seja virtuoso, não seja vicioso. Acho que tem que ter ali desejo dos dois, sabe? Acho que tem que ter o que cada um gosta de fazer e o quanto que eu vou conseguir fazer um pouco do que o outro gosta e um pouco do que eu gosto. E entender
como que é cada uma pessoa do casal, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa agregadora, eu gosto de gente. Não vai me chamar para pedalar sozinha, né? Assim, eu quero ter amiga junto, amigo junto, e comemorar, e parar, e comer. E eu sei que tem gente que gosta de treinar sozinho. Meu ex-marido, né, era mais, assim, na dele, no máximo uma pessoa. E para mim era chato se eu pedalava só com ele. Eu queria pedalar com um monte de gente. Então, eu acho que essa coisa da gente conseguir dividir, compartilhar, entender o que cada um gosta e como cada um gosta, tudo bem. E tudo bem treinar em lugares diferentes. Ah, mas os dois pedalam, e por que vocês não estão juntos? Porque hoje é o dia de eu pedalar com as minhas amigas e ele pedalar com os amigos dele. Então, ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, para ir descobrindo o que eu gosto. E não ficar num lugar que é um lugar perigoso de ressentimento. Eu tô aqui porque ele quer, ou eu tô aqui porque ela mandou. Esse lugar é ruim. E aí, ao invés do ciclismo ser, né, esse momento de agregar, é esse lugar de que saco que eu tô aqui porque ele quer desse jeito, ou porque ela quer desse jeito. Né? Então, poder ter espaços de individualidade, poder identificar o que cada um do casal, qual que é o perfil, como agregar um pouco do que cada um gosta e poder dividir também. Não precisa estar grudado sempre. Né? Eu acho que essa parte tão gostosa e poderosa do ciclismo, que é essa sensação de liberdade, de para onde eu vou com a minha bicicleta. E aí eu posso escolher com quem eu vou. Então, acho que essas negociações de estar junto em alguns momentos, não estar em outros, garante uma boa medida para respirar e para poder estar junto quando a gente quer. A Esther Perel, que é uma super psicóloga de casais, ela fala sobre isso, né? Que muito grudado, você perde respiro, você perde, né? E esse afastamento, ele dá aquela coisa de tipo saudade, né? Então, assim, essa medida de estar junto, mas também estar longe, eu acredito que é uma boa medida. A saúde emocional, no aspecto de relacionamento, o quanto ela impacta na performance? Bons relacionamentos, eu brinco que tem efeito placebo, né? Assim, tem um efeito muito poderoso. Quando a pessoa está apaixonada, quando ela está amando, tem um monte de hormônio positivo circulando dentro dela, ela está feliz, então a chance de performar melhor é muito grande. E o oposto também é verdadeiro. Se você está triste, está num relacionamento tóxico, num lugar que é abusivo, você se diminui. Tem uma questão de despotencialização, né? Mulheres muito abusivas são capazes de despotencializar um homem e vice-versa. Homens que são muito controladores tiram, né, poder, e eu acho que o pedal é um lugar de muito poder. Para homens e mulheres, né? É um lugar de fazer força, é um lugar de liberdade, é um lugar de você se sentir bem. Então, quando você não está bem, é impossível colocar ali né, tudo que você é capaz de fazer. E eu acho que por isso que também acaba sendo um lugar de fuga, né? Então, assim, posso não estar bem no relacionamento, mas posso estar bem no pedal. Então, vou pedalar, porque aqui eu me sinto no meu lugar, aqui eu me sinto feliz, aqui eu me sinto realizado ou realizada. Né? Então, o esporte acaba ganhando esse espaço de ser um lugar de soltar os bichos. De fuga, né? De eu poder me realizar, porque dá muito prazer, né? Então, se você está treinado, fazendo baita treino, não tem como não sair realizado, contente, endorfinado, com muito bem-estar de um treino. Então, se o relacionamento não tá bom, vou pedalar, se é um lugar que eu gosto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é isso. Pode ser um lugar de compartilhar com a parceria, com o marido, com a esposa, namorado ou namorado. Pode ser um lugar de muito, né, de muita comunhão, de coisas gostosas, de dividir coisas boas. Também, palpite e vivência pessoal, duas coisas que são interessantes. A quantidade de insights que você tem quando você está pedalando, e isso te dá um distanciamento e, eventualmente, você pensa e lida melhor com problemas que você está vivendo. E o segundo, quando o momento de autoestima muito baixa, de que eu não consigo nada, eu sou um fracasso, está tudo dando errado. E você vai lá e fala assim, nossa, vou fazer esse treino de 1 hora nessa intensidade. Você vai e faz e fala assim, nossa, eu tenho potência. Inclusive, uma das racionalizações por que pessoas do mercado geral alta performance fazem esporte de endurance, porque, curiosamente, a síndrome do impostor é muito mais presente do que a gente imagina, mesmo em pessoas que a gente admira lá no Olimpo dos deuses dos negócios. E essas pessoas, nesse momento de frustração,
quando vão fazer uma atividade física, falam assim, nossa, eu não estou conseguindo fechar esse negócio de bilhões, eu sou um fracasso, todo mundo vai descobrir a minha síndrome de impostor. Aí vai lá, fala assim, nossa, eu vou agora nadar 30 mil, e consegue nadar 30 mil e volta para casa e eu existo, eu tenho potência. O esporte tem essa magia, né, de fazer a gente se sentir muito forte, muito poderoso, porque a gente sente, a gente vive isso, né? Sair para pedalar 100 quilômetros, fazer a potência que você quer, atravessar os seus limites. É um dado muito real de que a gente é capaz de fazer algo, né? Diferente de outras instâncias. Então, acho que ajuda muito na autoestima, mas assim como ajuda, pode atrapalhar. Então, o dia que você não faz um treino, que você não chega perto daquilo que você fez, você pode também ficar muito abalado. As pessoas, quando me procuram, não é que elas estão bem, é porque tem uma queixa, né? Então, eu já trabalhei com vários atletas amadores que estavam muito abalados por causa de resultados de provas onde eles sentiram, puxa, mas não está nem perto do que eu sou capaz de fazer. Assim como a ajuda pode mexer na autoestima de uma pessoa quando as coisas não vão muito bem. E aí, a importância da gente usar como um instrumento a nosso favor, né? O pedal não pode ser algo para tirar a gente do rumo ou para tirar nossa autoestima. Ele tem que ser ali esse instrumento de equilíbrio, né? Então, não tô tão bem, ou não tô resfriado, ou tô doente, não vou exigir de mim algo que eu não posso ter agora, né? Então, essa medida de usar como bem-estar, como saúde física e saúde emocional. Eu acredito, como você falou, que é um espaço terapêutico também, né? De você poder pensar, de ter insights quando você estiver sozinho, de entrar em estado de flow, que é um estado muito prazeroso do quanto que a gente é capaz de fazer algo com tamanho facilidade, né? Quando os atletas chegam para mim, eles chegam com queixas. Então, existem também relações tóxicas com o esporte, de uma dependência gigante, de ser o único lugar da pessoa sentir que tem uma identidade, tem uma valorização, e quando esse lugar não tá bom, seja porque eu tô machucado ou porque eu não tô treinando direito, pode ser muito perigoso para a identidade da pessoa, dela não se sentir bem, dela deprimir, de ter questões com ansiedade por causa de resultados ruins. Então, eu acho que essa é uma medida importante a gente usar o esporte a nosso favor, principalmente a favor da nossa saúde emocional. Lembrando que hoje em dia está todo mundo vulnerável em relação a isso, com tudo que tem ao nosso redor e com dados alarmantes em relação à nossa população brasileira, né? A gente tem aí dados de que a gente é a população mais ansiosa, de que somos a população mais deprimida da América Latina. Então, o esporte precisa entrar como um fator positivo para a gente tratar, né, e cuidar e prevenir essas coisas, e não como uma fonte de mais um estresse. Eu não sei se a gente está falando mais sobre isso ou se tem uma pandemia. Eu tenho dúvidas, porque eu acho que melancolia e depressão não se falava disso, né? E eu acho que sempre existiu, só que talvez não era falado, articulado, e a gente tem essa percepção. Mas eu queria pegar o gancho, falar de dois extremos. Começando, depressão. Eu ouvi de um psiquiatra que alguém num quadro mais severo de depressão, fazer atividade física pode atrapalhar no sentido de que ela vai se frustrar, a cabeça dela está tão ruim que ela não vai conseguir engrenar e aí isso vai aumentar um senso de incapacidade e reforçar a depressão. Na tua experiência clínica, você tem um momento de uma depressão mais aguda, de que a pessoa está na caverna, não quer sair da cama, como dar o passo para começar a atividade, passo para fora da caverna em direção à luz? Vai depender de quem está dentro da caverna. Se essa pessoa foi alguém que pedalou na vida, a gente vai pedir para ela pedalar, porque provavelmente ela tem um histórico, uma lembrança muito positiva em relação ao pedal. Se é um sedentário, eu não vou pedir para ela pedalar. Talvez a gente vai sugerir que ela caminhe um pouquinho e que faça alguma coisa que produza ali alguns hormônios e que coloque ela em contato com um mundo diferente do que aquele mundo dentro do quarto sombrio. Né? Eu acho que o mais importante quando a gente fala em tratar a depressão, o que a gente mais quer é que essa pessoa ela vá para ação. A pessoa deprimida, ela está numa introspecção, ela não quer conversar com você, com ninguém, ela quer ficar sozinha, e ela fica sozinha, o mais perigoso, dentro da cabeça dela, escutando as vozes dela, né? Então, quando a gente fala para a pessoa ir para fora ou fazer alguma coisa, a gente quer que, além dela ter contato com os hormônios positivos, as endorfinas e dopaminas, a gente quer que ela tenha contato com o mundo.
e com novas experiências que possam trazer para ela essa sensação de, opa, acho que vale a pena viver, porque eu achei gostoso o céu azul hoje e o vento na minha cara. É só isso que a gente espera, né? Que a pessoa entre em contato com coisas boas. E se ela tem uma memória afetiva em relação a algum esporte, é esse o esporte que a gente vai sugerir. Se foi futebol, é futebol. Se foi a bike, é a bike, né? Se a pessoa é sedentária, a gente vai tentar por caminhos que ela consiga se mexer e que ela saia desse mundo interno. Então, eu não vejo nenhuma grande contraindicação, principalmente se essa pessoa um dia já fez esporte na vida e já teve uma relação positiva com o esporte. Porque aí a gente coloca essa pessoa para se mexer. E aí a diferença, Álvaro, nunca vai ser sobre performance quando a gente fala em tratamento. Nunca vai ser sobre watts, nunca vai ser sobre potência. Sempre vai ser sobre como que você se sentiu depois desses 5 minutos pedalando. Você sentiu o vento no rosto, você conversou com alguém, você sentiu que o teu corpo mexeu alguma coisa aí dentro de você, vai ser sempre sobre bem-estar. Porque eu acho que aí a gente cai quando a gente olha para a performance, a gente saiu do que é atividade física e o exercício físico como tratamento e prevenção. Pelo contrário, né? Eu cuido de atletas de alta performance que estão na performance e estão sofrendo por conta disso. Pela pressão, pela busca do resultado, pela busca da melhora incessantemente. Eu acho que o risco maior para a saúde mental é a gente estar dentro da performance do que eu estou deprimido e estou fazendo uma atividade física para buscar tratamento. Né? E aí eu concordo com você, eu acho que a gente está falando muito mais hoje em dia, mas a gente tem números e dados mostrando que a gente tem sim mais questões de saúde mental hoje entre crianças, adolescentes e adultos. Então, a gente fala mais e a gente tem um número maior, e aí a gente precisa do esporte como um fator de prevenção e tratamento. Né? Na tua observação e estudo, é fato de que quando você vai fazer uma atividade de endurance, você fica mais inteligente. Insights acontecem, soluções de problemas acontecem, coisas que você não conseguia quando você estava sentado na cadeira ou fora de uma atividade de endurance. Existem pesquisas que mostram por que acontece dessa forma? Eu não tenho nenhum dado de pesquisa para te dar esse feedback, mas assim, posso te dizer, talvez pela minha própria experiência ou acompanhando atletas, eu acho que quem faz esporte, Álvaro, tem uma relação, primeiro, com o corpo, uma percepção, um nível de concentração. Quem faz endurance precisa entrar em contato com o próprio corpo, precisa conhecer o que é estar num estado que tem um conforto, mas eu consigo também ter performance. Eu acho que quem faz endurance ganha um tipo de repertório que é diferente de quem não faz. Que é esse repertório de ficar muito tempo fazendo algo, manter uma concentração sustentada, conhecer o próprio corpo e como que esse corpo reage em determinados momentos. Então, acho que isso são habilidades que faz com que a pessoa seja capaz de interiorizar. Né? Quem não faz esporte, talvez não tenha essa noção do leve, forte e fraco. Né? É óbvio que os gadgets hoje em dia ajudam a gente a fazer isso, mas essa percepção subjetiva do que passa dentro de mim, esse estado de intensa concentração, de fazer boas escolhas, de conhecer meu corpo, só quem faz esporte de endurance conhece muito bem. E eu acho que essa é uma habilidade que permite que a gente use o nosso cérebro de uma outra forma. Né? Eu já sei o meu corpo, como ele reage, eu já conheço esse estado aqui, então sou capaz de pensar, mesmo trabalhando esse corpo, porque ele está em estado quase que de navegação, de cruzeiro. Né? Então, minha cabeça é capaz de pensar. Eu não preciso, quando a gente aprende a pedalar ou dirigir, eu fico pensando sobre mudar de marcha. Nem tem mais marcha os carros que a gente dirige, mas quando eu faço algo bem feito, eu sou capaz de entrar nesse estado de flow, de concentração sustentada, sobra espaço na cabeça para pensar em outras coisas. Né? Sem contar que esse é um estado de bem-estar. Então, sob efeito de bem-estar, de intensa concentração, e de estar no aqui e agora, principalmente, a gente é capaz de ser criativo, a gente é capaz de solucionar problemas, a gente é capaz de entrar em contato com coisas que se eu estou pensando o tempo inteiro, ou ansioso, ou pensando sobre o futuro e o passado, eu não sou capaz de fazer. Né? Então, esse estado de estar no aqui e agora, que o Endurance ensina a gente, ele é um estado meditativo. Ele é um estado de eu estou aqui
e porque eu tô aqui, eu sou capaz de entrar em contato com as coisas que eu tô pensando ou vivendo. Então, eu acho que isso ajuda muito o atleta de alta performance a ter insights, a entrar em contato com prazer, a pensar em muitas coisas, né? Eu acho que estar no aqui e agora realmente é muito caro hoje em dia. Quem que tá no aqui e agora? Quem que consegue estar presente no momento presente? Eu acho que o atleta que gosta do endurance, ele tá presente no momento presente. E aí ele é capaz de, né, de pensar sobre o que tá passando ali. Referência externa. Você, no seu trabalho com atleta de alta performance, lida com pessoas jovens e possivelmente essas pessoas jovens têm uma confusão se elas querem aquilo ou se tem uma projeção dos pais ou de alguém que quer que ela seja aquilo. Eu quero que meu filho seja campeão. Eu estava vendo um documentário do garoto que acabou de chegar na McLaren, que tem 17 anos, e que o pai foi um piloto frustrado. Tem o pai do Romário, que tem um podcast agora falando. Então, no esporte é muito comum de que a criança não sabe nem quem ela e ela tem uma disciplina e uma pressão de performance de melhor do mundo, não é de fazer 100 quilômetros, é de ser melhor do mundo consistentemente. Quanto esse é um desejo dela, o quanto é um desejo que está vindo há décadas de uma transferência de alguém de fora. E eu trago essa pergunta para o relacionamento de casais. O quanto alguém começa a fazer uma atividade ou porque quer seduzir ou porque quer ser aceito, e como evitar essa armadilha? Boa pergunta. Vou começar falando da relação pais e filhos. É muito comum, Álvaro, muito comum, né? Os pais projetarem nos seus filhos o que eles desejam. Eu trabalho com muito atleta jovem, faço orientação de pais, orientação de treinadores para a gente conseguir ajudar o desenvolvimento desse atleta jovem. E parte do meu trabalho é ensinar os pais e treinadores que a motivação do jovem tem que ser autônoma e intrínseca, né? Ele tem que estar ali porque ele quer. Em alguma medida, a criança, ela sempre vai estar ali para deixar os pais felizes, né? Então, até os seus 10, 11, 12, 13 anos, tem uma participação intensa dos pais, do desejo dos pais levarem para aquele lugar. Depois, esse jovem, ele vai ganhando identidade, ele precisa de espaço para desenvolver e aflorar, e aí é muito importante ele descobrindo por que ele está ali. Em alguma medida, por causa do pai e da mãe, mas o quanto que ele sente prazer real e ele está lá porque ele quer. E muito do meu trabalho é ajudar o jovem a fazer isso se ele ainda não tem ou não descobriu esse lugar. O mais bacana é ver essas coisas acontecerem naturalmente. O jovem vai se percebendo competente, ele vai gostando do ambiente, ele vai descobrindo que ali é o lugar dele, que não é mais do pai e da mãe. É complicado quando ele não descobre isso, quando esse pai e essa mãe ficam ali muito no controle, ou tentando controlar o que esse jovem quer. E o que a gente sabe, o que a gente consegue predizer é que isso diminui muito a chance desse jovem ter bons resultados, ser feliz no que ele faz, porque ele não está ali porque ele quer, mas porque ele quer deixar o outro feliz. Passando isso para os casais, eu acho que a maior dica eu tenho que estar ali porque eu quero, não é porque eu vou deixar o outro feliz, é porque aquilo faz sentido para mim, né? E se eu estou pedalando só porque o meu marido gosta, ou porque ele fica feliz, talvez não é o pedal, né, o lugar ou o esporte que vai me deixar feliz e vai me trazer o bem-estar que a atividade física e o exercício pode trazer. Né? Eu acho que o mais importante é estar fazendo porque a gente gosta e porque tem um prazer genuíno ali de estar naquele lugar. Senão, a gente corre o risco, e eu falo muito isso para os pais, né? Senão você corre o risco de escutar, eu só fiz isso por sua causa. Eu só estou aqui porque você mandou. E isso é muito ruim, né? Porque você ainda vai escutar que a infelicidade da pessoa, a culpa é sua. Então, eu falo muito para os pais, você não precisa levar essa culpa para casa. Deixa o teu filho escolher, e eu diria para os maridos e para as esposas, né? Eles têm que escolher estar ali porque eles querem. Senão, você ainda vai escutar, eu só estou aqui por sua causa, eu sou infeliz por sua causa. Então, deixa a pessoa escolher o caminho da felicidade dela e o que faz ela tá bem. E talvez vai ser fora do pedal, né? Talvez o pedal é um espaço específico para uma parte do casal, não é necessariamente para outra. Eu acho que, e tudo bem se for assim. Agora, tem a situação de que um dos dois já está engrenado no pedal e alguém chegou novo no esporte, e aí tem uma relação muito delicada que é ajudar
mas não pressionar. Uhum. Uma parte do casal é recém-chegada e o outro tem aquela coisa meio maternal, paternal, vou te mostrar o caminho, vou te ensinar, vamos junto, vem na roda. Mas a outra pessoa está tendo dificuldade às vezes. E como respeitar e lidar com isso e eventualmente não ser um elemento de estresse entre os dois, de que Total. tem desejos e capacidades diferentes. Total. É muito lindo poder ensinar, ajudar, inserir uma pessoa no esporte, né? Mas assim, você não precisa ficar com essa função o resto da vida. Você pode, né, transferir para um treinador, para um grupo de pessoas que vão ajudar essa pessoa alcançar e se desenvolver no pedal. É tudo uma medida, né, Álvaro? Eu acho que tudo tem os dois lados. Então, colocar a pessoa no esporte, maravilhoso. Agora, a pessoa não precisa gostar do alto rendimento ou de pedalar longas distâncias como você. Pode ser que 1 hora e meia, a pessoa está satisfeita com o nível de pedal. E aí eu acho que, de novo, ser flexível a ponto da gente entender o que o esporte, como que o esporte preenche a vida de cada um, é importante também, né? Eu vejo todo mundo hoje buscando muita performance, né? Eu vejo todo mundo querendo ser muito rápido ou fazer distâncias cada vez mais longas e a gente perder aquilo que é a curta distância, né? Então, assim, tá tudo bem pedalar só 1 hora e meia. Pensando em prevenção de saúde mental, em bem-estar e exercício físico, tá tudo bem. Puxa, mas é ridículo, 1 hora e meia eu nem aqueci. Mas se para você tá tudo bem, ok. Então, acho que respeitar essas diferenças, respeitar os limites, respeitar o gênero, Desculpa te interromper, né? mas talvez tenha uma referência do externo, assim, eu faço triatlon. O que você faz? Você já fez um Iron? Não, não quero fazer um Iron. Eu só quero fazer olímpico. É E isso. estou me divertindo pra caramba. É isso. Cabe mais no meu estilo de vida fazer olímpico do que fazer um Iron. Não cabe na minha vida treinar para isso, mas eu sou muito feliz fazendo olímpico e Isso. tá tudo bem. É sobre isso, Álvaro, e eu acho que é sobre a gente não invalidar a distância olímpica ou o short ou a prova curta. Essas provas exigem potência, é super difícil, então assim, tá tudo bem a gente olhar para todos os parâmetros e eles terem valor. O Iron, o 70.3, o Olímpico e o Short, todos eles têm valor. Em algum momento a gente começou a valorizar só aquilo que é muito, ultra, super difícil. A curta distância, ela tem muito valor. Se a gente for olhar para as mudanças fisiológicas, para as mudanças emocionais, que o esporte, que não é só o endurance, mas é 1 horinha, meia hora, Álvaro, meia hora. Para quem não está se mexendo, meia hora de pedal faz uma diferença gigante, né? E eu acho que a gente ensinar sobre essas referências e valorizar cada um desses degraus é importante, sem precisar chegar no Iron ou chegar no Hot Route. Tá tudo bem uma prova de 40 quilômetros, né? Não precisa ser de 120. E eu acho que isso amplia a chance das pessoas fazerem o esporte. Não precisa ser, né, aquela coisa gigantesca. E até porque o custo é muito alto, é o que você falou. Não cabe na vida, o custo de resposta, de dedicação é alto. E aí parece que eu não posso fazer o esporte, porque eu tenho que acordar às 4 da manhã, porque eu tenho que pedalar pelo menos 2 horas, porque tem que ser 5 vezes por semana. Não! Pode ser às 10 da manhã, se você pode, ou 8 da manhã. Pode ser 1 horinha. 50 minutos é melhor que nada, 30 minutos é melhor que nada. Então, eu acho que essas referências a gente precisa soltar um pouquinho. A gente ficou muito preso em referências de altíssima performance dentro do esporte amador, e eu acho que isso vai excluindo algumas pessoas que não cabem por conta do tempo, da rotina, e porque nem querem esse nível de treinamento. E talvez até se esqueça que, no final das contas, é sobre saúde, né? Eu tenho um relato pessoal, fui fazer, quer dizer, depois de 2 anos com volume muito baixo por outras prioridades, fui fazer lá o Letap de Cunha e fui fazer o curto. E aí, que são 50 quilômetros, ondulado, não dá nem para fazer que tem altimetria. E um monte de gente está tendo um preconceito, está fácil demais, etc. Eu, no sábado, fui fazer um pedal na companhia da Ana Lídia, para reconhecer o percurso, giradinho, Z1, e no domingo acordei, até não deu tempo de tomar café da manhã, e fui fazer a prova, e me diverti horrores. Assim, custou isso. Barato e rendeu muito. Do que se eu fosse, não preciso fazer o longo, se eu não fazer um longo é uma vergonha. Não! Me diverti muito, e é sobre isso que eu acho que é a graça do esporte. E você falou custou barato, e é isso, não é o barato de dinheiro, é o custou barato Não.
não precisei treinar tanto, não precisei acordar tão cedo, não precisei abrir mão de tanta coisa e me divertir desse tamanho. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que resgatar, porque em algum momento do caminho a gente perdeu esse valor pelo pouco, na medida, né? Pelo aquilo que cabe na vida. E tá tudo bem. Você sabe que parte do meu trabalho com alguns atletas amadores é fazer o que você conseguiu atingir. É assim, tá tudo bem fazer o short, ser feliz né, com a prova mais curta. Vai ter desafio, vai ter estar com os amigos, vai ter atividade física e exercício, você vai se colocar no limite, você vai ter competido menos com a tua vida. Né? Você manteve vida social, você manteve a vida do trabalho, você manteve as questões da família e o esporte cabe. Acho que essa é a parte mais importante, que o esporte sempre caiba e que o retorno seja grande, né? Seja felicidade, bem-estar e desafio e superação. A gente vê muito, e eu imagino que você no consultório, pessoas que se lambuzam com o esporte. Não conhece, se maravilha. Eu, outro dia, ouvi um caso de uma pessoa que era obesa mórbida, se achou e conseguiu perder peso e resolveu fazer um Audax de 200 quilômetros e morreu. Morreu, teve uma falência múltipla, morreu. Pessoas que se encantam com o esporte e que entram na obsessão. Onde a vida profissional, a vida matrimonial, nada é importante, porque talvez ali esteja conseguindo um resultado. A gente vê isso também com pessoas que têm mais dificuldade na vida profissional, que quando vão para o pelotão, ficam gigantes, porque ali aquela pessoa é alguém. Ela não é um anônimo frustrada e desempoderada da vida. Mas vamos falar da obsessão, né? Nessa situação da obsessão e quanto descalibrar e lembrar da saúde. A obsessão ela é um problema, né? E é um problema de saúde mental, essa relação obsessiva com o esporte, né? Essa sensação de que se eu não treino um dia, eu tô perdendo tudo, né? De ter crise de abstinência, dor de cabeça, mal-estar porque eu não tô treinando. É verdade? Bom, você tá rindo porque você conhece ou porque você já sentiu isso. E essa é uma relação ruim, como a gente pode ter com qualquer outra coisa, que não precisa ser o esporte, pode ser a comida, pode ser uma droga, pode ser até o trabalho, né? Essa relação ruim é uma relação tóxica, uma relação de dependência, eu só sou alguém se eu tô treinando em alta performance, né? E eu acho que nessa medida a gente precisa tratar. Nessa medida a gente precisa olhar e falar para o nosso amigo que está vivendo assim, cara, eu tô vendo que você está precisando muito disso aqui, como que tá a tua relação com o esporte e como que tá a tua vida fora daqui, né? Eu atendo casos de pessoas que têm uma relação obcecada com o esporte e em alguma medida os atletas de alta performance, é muito doido isso. Como atleta profissional, ele está mais longe disso do que o próprio atleta amador. Porque é um pouco o que você falou, às vezes o amador é ali o espaço da identidade, ali é o único lugar onde a pessoa se sente validada, recompensada, importante. E tudo bem o esporte ser esse lugar para essa pessoa. O problema é quando traz prejuízo para ela. Traz prejuízo social, físico, traz prejuízo médico para essa pessoa. Né? E eu acho que aí tá a obsessão. E aí precisa de tratamento. E aí precisa de ajuda, às vezes, de outras pessoas que estão enxergando que essa pessoa não está enxergando, né? E eu lembro do Dr. Arthur Guerra falando, é melhor que a droga seja o esporte do que seja outra droga. Porque ali, pelo menos, a gente vai conseguir fazer algum ajuste, reduzir, né, os malefícios e ajustar os benefícios. Então, acontece muito. E eu vejo acontecer mais hoje do que, sei lá, 30 anos atrás. Né? O esporte ganhando esse espaço de obsessão. Talvez porque é isso, né? As mídias, as redes sociais estejam incentivando esse lugar. Eu nunca vi tanta gente precisando ser, sei lá, campeão em alguma coisa, né? Campeão é um ser único. A gente fala muito, esporte profissional de alto rendimento não é um lugar inclusivo, é um lugar exclusivo, só ganha um. É único e temporário, né? Ninguém é campeão a vida inteira. Ser campeão numa Olimpíada, mas não necessariamente na próxima. Exato. Exato. Isso significa que é um lugar difícil de chegar, não é para qualquer um, para poucas pessoas, muito exclusivo. E eu tô vendo todo mundo querer ser campeão. E assim, não dá. É humanamente impossível. As pessoas que chegam lá, elas são diferenciadas por vários motivos.
conseguir tirar o prazer e a beleza do esporte sem necessariamente olhar para resultado, pódio e tempo, é o desafio hoje. É a gente conseguir ser feliz com o esporte, com a comunidade que eu tenho, o meu grupo de amigos, com o prazer que ele me traz, sem precisar levar um troféuzinho para casa. Porque tá parecendo que é isso, né? Eu só tiro o benefício do esporte se eu tenho o troféu, ou se eu tenho a foto, ou se eu bati o meu recorde. Então, acho que é menos sobre recorde e é mais sobre prazer, bem-estar e comunidade. E ter amigos ali dentro daquele lugar. Eu acho que é isso que é o lado positivo e o benefício que o esporte tem. Carla, e quando o troféu está longe, e estamos falando de amadores, e você cai na tentação de tomar alguma substância proibida e muitas vezes extremamente danosa para sua família? O doping amador. Eu tenho muitas reflexões sobre isso, Álvaro, e eu acho que a primeira delas, eu acho que por trabalhar no alto rendimento, no esporte olímpico, a primeira delas é sobre o que significa doping, e o que são os valores do esporte, né? Eu acho que porque eu estou no esporte desde muito pequena, esporte para mim tem a ver com respeito, tem a ver com amizade, tem a ver com fair play, tem a ver com todos esses valores olímpicos que é para mais do que ser o mais alto, mais forte, que salta mais longe. É sobre o lugar onde reúne as pessoas. Quando você vai para os Jogos Olímpicos, você tem todas as nações no mesmo lugar, com a mesma estrutura, comendo a mesma comida, dormindo na mesma cama de papelão, que hoje em dia é uma cama de papelão. Tô eu lá, tá o Nadal, tá o Murray, tá a Simone Biles, tá a Rebeca Andrade, e a gente tá no mesmo lugar. Então, diferente desse lugar aí do Olímpico, difere as pessoas, esporte é esse lugar onde todo mundo tá junto fazendo, homem, mulher, quem é mais rico, quem é mais pobre, talvez com estruturas diferentes, mas a gente está fazendo a mesma coisa. E é esse lugar de construção de valores. E quando a gente fala em doping, a gente está falando sobre, no esporte, né, olímpico, a gente está falando sobre burlar regra, a gente está falando sobre trapaça, a gente está falando sobre jogar sujo. E eu não aprendi isso no esporte. O esporte, para mim, é esse lugar de dividir, de respeitar e de compartilhar, de colaborar. Acho que às vezes as pessoas pensam, não, todo mundo é dopado. Não é bem assim. É muito mal visto. Se as pessoas se dopam, é muito por baixo dos panos. O nível de controle é gigantesco. Então, assim, a Marcela, antes de ser campeã olímpica, ela foi testada pelo menos 5 vezes dentro de um mês. Testaram ela e os testes são aleatórios, são surpresa. Então, os atletas estão o tempo inteiro sendo avaliados e eles têm essa clareza de que eu vou chegar lá, mas pelo jeito limpo, pelo jeito certo. Então, acho que, em primeiro lugar, é a gente falar sobre valores quando a gente fala em doping. Porque aí é sobre resultado, não é mais sobre o esporte em si, sobre aprender, sobre colaborar. Ainda mais o ciclismo, que é um esporte colaborativo, é um esporte de gregários, é um esporte da gente se ajudar. E eu acho que quando a gente vai perdendo a história do esporte, a história do ciclismo e os valores, a gente vai indo para esse lugar de eu quero chegar na frente. Não é sobre isso o esporte. E aí, quando eu quero chegar na frente e eu não sou essa pessoa, sei lá, que tem histórico, que tem genética, que tem habilidade diferenciada, talvez eu possa entrar num lugar de, bom, mas se ele consegue, por que eu não consigo? Então, e se eu fizer isso aqui para chegar na frente? Para mim, o doping amador é sobre esse lugar de eu preciso chegar na frente. E o esporte, para mim, tem valor se eu chego na frente. E eu acho empobrecido esse lugar. Eu acho que o esporte não é sobre chegar na frente, é sobre chegar junto em algum lugar. É sobre aprender sobre valores, é sobre sentir que eu sou capaz de fazer coisas que eu não era capaz, sentir que alguém me ensinou algo. Pelo menos a minha história do esporte é sobre isso, é sobre os senhorzinhos ciclistas da USP me ensinando a trocar marcha na subida, né? Sobre as minhas amigas pararem na estrada para me ajudar a trocar o pneu juntas e a gente dividir e uma emprestar para outra e dar para outra alguma coisa. Então, eu acho o doping triste e eu acho o doping perigoso do ponto de vista de saúde física e emocional. O que vai acontecer com essa pessoa que está ali buscando resultado quando passar o tempo e o corpo dela não puder mais fazer isso? Porque a gente vai envelhecer, Álvaro. Né? Então, assim, eu tô vendo as minhas amigas ficando mais velhas e falando, cara, não consigo mais. E tá tudo bem. O que a gente vai fazer agora que você não consegue mais pedalar naquele nível e naquela distância?
que outras coisas a gente vai fazer juntas. E eu tenho amigas incríveis de 60 e 60 e poucos anos, e que pedalam muito, e que continuam pedalando muito. Mas algumas falando, puxa, isso aqui não dá mais. E tá tudo bem, vamos pedalar mais curto? Vamos fazer alguma outra coisa juntas, né? Se o seu joelho estiver doendo. Eu fico com receio do passar do tempo. O que vai acontecer com essas pessoas? Porque tem limite. A gente vai ter o limite. Quem rouba, né? Quem não joga o jogo limpo, sabe. Então, como é que essa pessoa sobe no pódio sabendo, assim, talvez ela tenha uma justificativa falsa de que todo mundo que está aqui está roubando também, eu que não sei, então só estou jogando o jogo que todo mundo joga. É pandêmico. Eu observo e sou indignado com a quantidade de gente em prova amadora para ganhar um troféuzinho e uma medalha, se consultando e gastando dinheiro com substância que está fazendo um mal para o corpo daquela pessoa no tempo, é comprovado. Mas a minha pergunta é, quem caiu nesse buraco, como sair? Porque, de repente, essa pessoa virou ídolo, ela se projetou para os outros como uma superlativa campeã, mesmo que a medalhinha de prova que não vale nada. Você sabe que o uso de substância está dentro e está enquadrado em questões de saúde mental, né? Então, essa pessoa, ela está dependente de uma substância, provavelmente, fisicamente e, mais ainda, emocionalmente. Eu preciso disso para recuperar, para vencer, para conseguir pedalar. É um tratamento. É um tratamento de um nível, de uma relação, de um uso abusivo de uma substância e de uma relação, né, de dependência com aquilo que vai precisar de apoio, que vai precisar, talvez, de uma equipe multidisciplinar, além de uma psicóloga, talvez um médico, psiquiatra ou de outros médicos para entender como que essa pessoa, né, como que está a relação dela com a saúde dela física e emocional. O difícil, nesse caso, é a pessoa olhar para isso como uma questão, que nem a gente tem nos casos de transtorno alimentar, né? É difícil a gente levar a anoréxica para o tratamento, o bulímico para o tratamento, né? Porque ele não está se vendo como que aquilo é um problema. Aquilo é o jeito que ele maneja a vida, mas tem risco, né? Tem risco físico e tem risco emocional. A pessoa está adoecida. E eu acho que esse é o problema. Essa pessoa encarar que ela tem uma relação patológica com o esporte, com o próprio corpo, né? E que precisa de tratamento. Acho que essa é a parte mais difícil, Álvaro. Eu acho que a parte mais difícil ainda é os médicos que apoiam, que incentivam, que está tudo bem, que supostamente dão essa visão segura do uso do doping. Que é uma questão comercial e que muito rentável, inclusive. Carla, a dor da alma tem cura? Eu nem acho que a gente tem que viver sem dor, Álvaro. Eu acho que é meio impossível. Eu acho que as nossas almas têm as nossas dores, que tem a ver com as nossas histórias. E eu acho que ser saudável é saber lidar com as nossas dores, é saber entrar em contato com elas, é aceitar que a parte delas vão ficar ali e talvez a gente vai olhar para ela de um jeito diferente, um jeito mais maduro, vai ressignificar. Mas eu não quero tirar a dor de ninguém, não. Eu acho que a dor que faz a gente estar vivo, né? A dor, as nossas deficiências, as nossas angústias. Eu acho que isso é ser humano. E quando a gente tenta ficar perfeito demais, aí que tá o buraco, né? A gente achar que vai resolver tudo, não vai. A gente vai andar e tentar achar uma vida que faça sentido pra gente, mas as dores vão aparecer pelo caminho. Carla, muitíssimo obrigado. Acho que a gente falou de um monte de coisas interessantes aqui, dessa realidade de que casais pedalam e podem ser muito saudáveis e longevos juntos, como negociar tudo isso. Muito, muito obrigado. Saúde e felicidade para todos nós. Valeu, Álvaro. Obrigada pelo convite. Foi muito bacana.